Olá, olá, internautas e ouvintes. A gente está de volta com o nosso Sono Arretado podcast e apresentamos nossa nova convidada, que é a doutora Tassiana Borges. No episódio de hoje, a gente conversa sobre sono, hormônios e autoestima com a endocrinologista, que está há 13 anos ajudando as mulheres a atravessarem o climatério com equilíbrio e energia. Além de endócrino, ela é criadora do programa 4 Estações, que ela vai explicar ao longo do episódio. As gravações estão acontecendo aqui no Estúdio Mobile, no Recife, com imagens que também são captadas por eles. Para alcançar um sono arretado de bom, daqueles da gente acordar refeita e plena no dia seguinte, a dica é seguir o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast, e conhecer mais de perto o tema a partir do conhecimento compartilhado pela neurologista Sandra Martinez, as dentistas Renata Greenfeld e Sandra Jordão. A nossa produtora cultural e incentivadora é Manuela Vieira Calado, que também é dentista. Calor, insônia, oscilação de humor, a menopausa é uma fase de muitas transformações intensas, mas também pode ser um novo começo na vida das mulheres. Doutora Tassiana, para a gente começar aí a perguntar, né? O que exatamente acontece no corpo feminino durante o climatério e esse período da menopausa? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um tema que eu adoro falar. Eu costumo dizer, eu tenho 42, então eu estou nessa fase do climatério, então acho que nada mais justo do que eu, como persona, falar sobre essa questão. A gente costuma dividir. Primeiro, menopausa é quando a mulher passa um ano sem menstruar. E o período que antecede, a gente chama essa fase de perimenopausa ou climatério. E aí, nessa fase que antecede, você me perguntou o que é que acontece, é um turbilhão. Eu costumo dizer que é uma montanha-russa. A mulher se vê de um jeito num dia, no outro já é outro, na outra semana já muda. E aí, quem está ao lado precisa ter esse conhecimento para poder não ter o fim de muitas relações, seja apoiar, trabalhista, interpessoal, tudo isso, porque realmente o que a gente costuma ver nessa fase mais reprodutiva, de que a mulher menstrua, tem aquela fase até a ovulação e depois a famosa TPM, a gente consegue identificar às vezes, tá na TPM, tá estressada. É como se essa fase do climatério a mulher vivesse em constante TPM. Então, muitas vezes, ela mesma nem sabe como ela vai acordar e quem está ao lado também não sabe. Complicado, né? Então, é um turbilhão. E aí você falou sobre essa questão dos sintomas. São os sintomas mais clássicos, mas existe um bocado que termina acontecendo e muitas vezes termina passando batido. E eu acho que a ideia é justamente a gente explicar, ter esse conhecimento para a gente poder cuidar melhor. Ótimo. Só uma mulher entende outra mulher. Né? Isso. E assim, é um turbilhão, como você está dizendo. Mas tem como ficar mais leve nessa fase? Tem o que fazer? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a menopausa é inevitável. Porque a gente só não chega nela se a gente partir antes. Eu acho que ninguém quer isso. Mas a gente tem como passar por ela de maneira mais leve. A gente não precisa sofrer com ela. E aí, para a gente não sofrer com as coisas, a gente primeiro precisa entender o que é que está acontecendo, buscar ajuda, tanto na parte comportamental, terapia, seja ela medicamentosa, hormonal ou não, porque existe um grande tabu. Eu acho que o grande problema do climatério e menopausa é o tabu e os mitos que vêm juntos. Tem uma reportagem que a gente vê bastante em congresso de endócrino, que é assim, uma capa de jornal de 1904, que aí tem assim, ônibus invade casa de senhorinha de 42 anos. Meu Deus. Então, eu tenho 42, então não me sinto nada senhorinha. Nem eu, imagine. Então, assim, se a gente pensar nas mães da gente, nas avós da gente, a gente tinha a ideia de que chegava a 50, 60 anos, já estava aposentada, sem ter o que fazer, digamos assim, não tinha muito propósito. A gente vê que com os avanços da medicina, a longevidade vem aumentando. E o que a gente quer é envelhecer, mas envelhecer com saúde, envelhecer bem, com autonomia, com bem-estar. Não adianta nada chegar os 80, 90, a gente está totalmente dependente em cima de uma cama, então a gente quer, para quem gosta de carregar um sobrinho, carregar suas compras, vai viajar, carregar sua mala, não que a gente não precise de gentileza das pessoas nos ajudando, mas a gente poder ir e vir sem estar dependendo de ninguém. Então isso a gente começa desde agora, para a gente poder cuidar dessa fase. Certo. Então, existe realmente um roteiro, umas dicas importantes, né, para que a gente siga bem, que eu pretendo seguir, chegar lá, cada vez mais. Isso. E, assim, é diferente do perfil mesmo, é o que você falou. Isso. Né? E a gente vê que, assim, no começo, então, entendia-se que a parte hormonal era o que terminava ajudando muito. Então, teve um boom nos anos 1900, muita questão hormonal.
Só que os tipos de hormônios que faziam naquela época não são os que a gente faz hoje. Então, começou-se a ver depois que esse tipo, antes o estradiol, para a gente ter a noção, a gente fazia uso derivado das éguas prenhas. Então, não tem nada a ver com o que a gente usa hoje. E aí saiu um grande estudo, há uns 20 anos, mais ou menos, que aí foi um marco. Porque foi um estudo que se avaliou mulheres mais idosas, começavam a fazer a terapia hormonal a partir dos 65, que não é o que a gente faz hoje. Então, já tinha um risco cardíaco aumentado e com esse tipo de hormônio que não era o que a gente faz hoje. Então, viu-se que, na verdade, aumentava o risco cardíaco, aumentava o risco de câncer e ficou de uma hora para outra. O que era assim, 90% da população americana fazia de reposição hormonal, baixou para 5%, 10%. Isso, e aí até uma história engraçada, conversando, como eu vou falando muito sobre isso, minha mãe é que fala, ela disse, minha filha, foi a melhor coisa que eu fiz, e ela fez a reposição hormonal há uns 20 anos, que foi justamente na época desse grande estudo, e muita gente dizia para ela não fazer, e a gineco dela na época disse, não, vamos fazer, ela disse, foi a melhor coisa. Então a gente sabendo, entendendo, porque como você falou, a gente tem que acolher, tem que entender, uma mulher tem que ouvir outra mulher. Muitas vezes termino escutando, pacientes minhas vão para médicos homens com todo respeito, não são todos, mas às vezes alguns dizem assim, não, tem que esperar entrar na menopausa, é assim mesmo, vai sofrer. Então a gente precisa entender se está sofrendo, o que é que a gente pode fazer, e se tem alguma contraindicação ao hormônio, fazer alguma outra coisa, que seja medicamentoso ou não. É muito importante começar a tratar e ajudar essas mulheres antes da menopausa chegar, porque a menopausa é 1 ano sem menstruar e às vezes a gente chega antes, bem antes lá. Sim. E uma coisa que muda na menopausa, além dos famosos fogachos, é o sono, né? A gente sabe que a mulher na perimenopausa, ela começa a dormir mal e às vezes é o primeiro sintoma que tem algo mudando e mais insônia. Por que a menopausa, a perimenopausa muda o nosso sono? Eu costumo falar assim que depois dos 40 anos, a mulher está na fase sanduíche. Então, ela está cuidando dos pais, do sogro, do tio, cuidando dos filhos, vai cuidar do cônjuge, vai cuidar da casa, vai cuidar da vida profissional. Ela fica por último. Então, ela tem tantas demandas que ela termina normalizando o cansaço. Termina normalizando a falta de sono. Tenho tantas coisas para fazer. Tô acordando, tô com dificuldade de pegar no sono. E às vezes por isso que eu não durmo, porque tô cheia de coisa, tô tão estressada, tão ansiosa, né? Tanta coisa, que é por causa disso. Então não busca ajuda, vai considerando o que é isso. Mas eu costumo dizer que é o primeiro pilar que começa a alterar. E é o primeiro que a gente precisa cuidar. Porque está muito relacionado com essa parte hormonal. Então, pensando no ciclo menstrual normal da mulher, então ela menstrua, então tá com os hormônios baixos, o estradiol e a progesterona. Então, ela começa a produzir mais o estradiol até a metade, mais ou menos, do ciclo, que é quando tem a ovulação. Quando ela ovula, aí vai ter a formação do corpo lúteo, que vai produzir a progesterona. E aí é tudo isso, vai se preparar para poder ter acolher o bebê, se não tiver, vai ter a menstruação. Quando depois dos 35 anos, essa ovulação começa a falhar. Então, se ela não ovula adequadamente, não tem corpo lúteo produzindo adequadamente, não tem a progesterona. E aí termina que começa o sono se alterar nessa fase. Então, por isso que a gente fala tanto, né, de que depois dos 35 anos a fertilidade termina caindo, mas não quer dizer que a mulher depois dos 35 e nem quando está no climatério não possa engravidar. Porque muitas terminam, às vezes, até quando tem irregularidade, pensando assim, não tenho mais perigo, não tenho que me cuidar. Então, diminui, mas acontece, pode acontecer. Tassi, a menopausa, assim, ela não é a única coisa que interfere na insônia, né? A insônia não é uma coisa que, não é a única coisa que altera no sono com a chegada da menopausa, né? Então, a gente sabe que tem alguma relação também com a questão da apneia obstrutiva do sono, com o aumento da mulher começar, de repente, a roncar, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, da questão dos hormônios femininos e como é que isso influencia em toda essa questão do sono da mulher. Isso. E uma queixa muito comum, que às vezes não é muito falada, às vezes também normalizado, é a questão da mudança da composição corporal. Então, pela deficiência do estrogênio, termina acumulando mais gordura, principalmente na região abdominal, mas pode também ter um acúmulo na região cervical. E aí isso terminar também piorando a questão do aumentar a quantidade de episódios de apneia do sono, ter essa mudança. Então, a diminuição do estradiol está muito relacionado com essa alteração. É importante fazer uma polissonografia para fazer essa investigação. Muitas vezes, é uma coisa, às vezes, até
mais sutil do que o homem. Às vezes, a mulher passa a roncar, mas nem sempre quer dizer que se ela não ronque, ela não tenha a apneia. E aí a gente precisa fazer essa avaliação. Lembrar que a questão, porque muita gente associa que a apneia é só com ronco, mas vê até essa qualidade do sono. Então a gente às vezes diz isso, dorme adequadamente, mas acordo muito cansada. Então, às vezes tem que ver o horário que vai dormir, a qualidade, se está realmente aprofundando como é esse sono de qualidade. Tem o famoso, né, a questão da insônia das 3, 4 horas da manhã, né, que parece que a menopausa acorda às 3:30 da manhã e não sabe mais o que fazer. Eu, como eu disse, né, eu tô nos 42 e eu faço corrida. Minha corrida, meu despertador é às 4. E eu estou na dúvida se acordar às vezes 3:30, 4 horas é o costume da corrida ou se é a oscilação hormonal também da progesterona já batendo a porta. Então, é importante a gente investigar essa questão do sono. Tô dormindo adequadamente, a questão de higiene do sono, toda essa questão. Mesmo assim, ainda vem acordando cansada, fazer essa investigação. Muitas terminam, às vezes, também tem na questão de queixa, né, da alteração de ATM, que não é que a deficiência do estradiol cause a ATM, a questão da dor, mas pode piorar. Então, pode agravar, né? Pode agravar. E não só essa questão da articulação, daqui da face, mas outras articulações. Então, termina sendo muito comum, piora de, por exemplo, dores musculares, dores articulares. Estava conversando da questão da apresentadora Eliana. Você falou. Um sintoma que ela apresentou. Articular. Ela não tinha esses sintomas clássicos que a gente termina falando, essa questão do sono, ou então ela não associava, ela não normalizava. E aí ela apresentou com um quadro de uma dor em ombro. E aí uma que a gente chama de capsulite, ela não consegue, é o ombro congelado. E aí é importante que os outros profissionais também da saúde também estejam atentos para poder... Essa visão, né? E a ideia, porque algumas mulheres, eu estou dizendo porque assim, eu não tive tantas queixas que eu acho que seria da menopausa. Porque algumas mulheres têm muitas queixas e outras praticamente nenhuma. Será porque não percebem? Passa em brancas nuvens. Isso. Eu acho que, na verdade, a gente associa muito as queixas do climatério menopausa com as ondas de calor, com o suor noturno, que isso termina também... Esses sintomas estão mais relacionados com a deficiência do estradiol. E aí, eles... terminam também prejudicando o sono. Então, às vezes, ela pode até ter uma deficiência da progesterona e não aparentemente ter alterado tanto o sono, mas se você acorda às 3 horas da manhã, suada, com muito calor, isso vai terminar interferindo. Então, às vezes, a gente precisa entender como é essa queixa do sono para a gente ver qual hormônio que a gente vai precisar fazer a reposição. Tem muita questão dos sintomas do gênito urinário. Então, ressecamento vaginal, dor na relação, infecção urinária de repetição, diminuição da libido. Então, às vezes esses sintomas são mais lembrados, digamos assim. Mas não quer dizer que são únicos. Então, a gente falou dessa questão das dores articulares. Tem muita queixa de alteração de pele mais seca. Então, pelo desbalanço, então, se começa a diminuir a produção do estradiol, proporcionalmente, a testosterona pode ficar mais alta. Então, é quando começa a acne da mulher adulta. Entendi. Pode ter os pelinhos, às vezes, na região do queixo. O cabelo ter queda ou não, ou ele ficar, às vezes, mais áspero, mais fino, alteração das unhas. Então, pode ter a questão de alterações cardíacas, então pode piorar palpitação, pode ter um cansaço maior. Às vezes, é aquela mulher que não tinha alteração nenhuma, de repente começa a ter uma resistência à insulina, um pré-diabetes, mesmo magra, mas aí começa a alterar, o colesterol altera. Uma queixa, assim, não é uma queixa, mas uma alteração muito comum é a osteopenia. Então, que é o que antecede a osteoporose. E aí não dá sintoma. O sintoma vai se desenvolver, vai ser uma fratura. Então, você precisa investigar. E aí está muito relacionado, às vezes, mulheres magras, que pode ter essa questão a gente fala muito da questão da saúde muscular, vem falando mais, mas às vezes se esquece da saúde óssea. Então, assim, a gente dizer que passa batido, às vezes é não ter os sintomas. Exatamente. Mas assim, cada mulher é única. Né? Não nota. Cada mulher é única. Então, do mesmo jeito que tem mulheres que tem, quando está na fase mais reprodutiva, então, tem a TPM, que às vezes fica de cama, tem outras que passam, nem lembram. Tem mulheres que quando engravidam,
tem muito enjoo, outras que não, fica bem tranquila. Então, assim, realmente não tem uma causa de dizer assim, você vai sofrer muito, você vai ter isso ou aquilo. Isso realmente a gente não tem ainda não. Tá, você já ouviu falar que, assim, que pode começar até 10 a 15 anos antes, né? O processo de menopausa, que não é chamado menopausa, né? Isso. É o climatério. E aí, quais são os sintomas, assim, que costumam surgir nessa idade que a gente tá? Então, o que a gente entende é que a menopausa, que é essa, quando para de menstruar, geralmente é em torno dos 45 aos 55 anos. Aqui no Brasil, a gente vem em torno dos 48 aos 51. Mas os sintomas podem acontecer até 14 anos antes. É verdade. Menopausa precoce. Então, muito tempo. Então, se a mulher, por exemplo, entrou, vai ter uma menopausa, que a gente ainda não sabe, mas com 51 anos, então, antes dos 40, ela já pode começar a apresentar algumas queixas. E aí a gente não associa. Muitas vezes a gente termina dizendo assim, tá envelhecendo, o metabolismo tá ficando mais lento. Hoje, o que eu termino vendo, como o primeiro que decai é a questão da progesterona, então a gente termina vendo alteração do sono. Quem não dorme direito no dia seguinte não tem disposição para nada. Então, consequentemente... E ronco também, assim, a mulher na nossa idade... O marido começa a dizer que ela tá roncando. Isso. Né? Começa a ter a questão do não tem a disposição. Então, muitas demandas. Então, no dia seguinte, vai estar mais irritada, mais ansiosa. Se não dorme adequadamente, vai ter a questão da memória. E aí, isso é outra coisa. Então, o que a gente vê, por exemplo, vendo muito... Se a mulher tem uns 45... E aí a gente pensando que ela começou, digamos, aos 40. Só que há 5 anos atrás a gente estava numa pandemia da Covid que mexe muito com a questão da memória. De estresse. Então a pessoa diz assim, não, eu estou esquecendo, mas foi a Covid. A Covid deixou. Será que foi a Covid ou será que já tem uma alteração hormonal? Porque isso é uma coisa também do tabu, do mito, porque o que é que acontece, né? Quando a mulher para totalmente de menstruar ou vem nessa fase do climatério, está muito relacionado com a diminuição vai diminuindo a fertilidade, então, essa questão mais da reprodução. Então, para muitas mulheres, tem umas que olham, umas amigas, ou olham para mim e fazem, eu não quero mais falar com você, porque tudo que você fala eu tenho e eu não quero. Porque tem, às vezes, a sensação de que é como se tivesse velha, não prestasse mais. Então, você começa, se você não dorme, está irritada, com esquecimento, até nessa fase que muitas vezes está no auge da carreira. Então, imagina, eu estou atendendo, você atendendo, fazendo alguma coisa e esquecer algum detalhe importante, que às vezes pode acontecer. Então, a gente... Porque muitas vezes o esquecimento não é que a gente esqueça o que é, mas é o nomear. Então, você sabe que aquele objeto serve para escrever, mas o que é uma caneta, então às vezes dá um lapso, é um lapso de memória do nome de alguém, isso pode acontecer, já aconteceu, por exemplo, de eu estar no consultório com o celular na mão, meu Deus, cadê o celular, onde é que tá? Eu com o óculos aqui. Aí eu com o óculos aqui, sim, mas como eu disse, é esse na sua cabeça. Então, isso às vezes, aí ela começa a se questionar, então se tiver, por exemplo, cargos de liderança, de muita responsabilidade, será que eu posso continuar nesse cargo? Será que eu sou capaz? Então, a mulher já tem uma tendência a ter uma síndrome mais de insegurança, de impostora, diferente do homem, que às vezes ele não sabe, mas ele vai lá e bota a cara no jogo, e a mulher sempre, por mais que saiba, às vezes fica, mas será mesmo? Será que eu sou? Fica se questionando. Então, isso termina abalando. E os homens às vezes não acreditam. Isso, mas existe. E aí termina tendo que dar conta de tudo isso. E aí fica até a mudança da composição corporal, e aí tanto para o aumento da gordura quanto para a diminuição da massa muscular, que é justamente o que a gente não quer. O que a gente não quer. E aí a gente precisa cuidar dessa questão para diminuir. Não é que vai ficar todo mundo precisar de medicação, ficar uma Gisele Bündchen. Se Deus quiser, a gente poderia até ficar. Mas assim, não é ter essa questão, mas o acúmulo maior da questão da gordura termina piorando essa parte mais metabólica, que aí já tem um aumento com a mudança dos hormônios, termina piorando. E uma curiosidade, até que você estava falando dessa questão dos sintomas, como tem essa mudança maior, né, do acúmulo maior da gordura, mulheres que estão acima do peso com obesidade, o tecido gorduroso, ele produz mais estrogênio. Então, muitas vezes, essas mulheres têm menos fogachos, menos essa questão da deficiência por causa... conta dessa composição. Dessa composição. E aí, às vezes, se começa a buscar um tratamento, vou buscar para diminuir, aí, às vezes, pode começar a sentir os sintomas. Então, a gente tem que equilibrar os pratinhos para ver o que é que está incomodando. Isso mesmo. Sabe o que eu queria perguntar? Era sobre essa questão do programa do 4 Estações, porque, assim, às vezes são hábitos simples que ajudam essa mulher nessa fase a dormir melhor,
ou a lidar com essas mudanças hormonais. Então, assim, o que poderia ser feito para reencontrar esse equilíbrio, que não sejam coisas tão mirabolantes? Isso. Eu costumo dizer assim, que para qualquer acompanhamento crônico, e pode ser necessário o uso de medicamentos, sejam eles hormonais ou não, porque a gente vê que a terapia hormonal é bem importante, né, nessa fase, porque está faltando, a gente vai repor. Mas de nada adianta a gente passar uma medicação se a gente não arrumar a casa. Então, quando a gente vai fazer uma faxina, a gente não passa o perfuminho antes. A gente vai passar o pano, varrer, para depois fazer a parte de decoração. Então, a mesma coisa. Não adianta eu estar passando uma medicação se tiver uns hábitos ruins. Então, a gente precisa organizar. Pensando no estilo de vida saudável, a gente tem, 6 pilares básicos, que é a questão do sono, a questão do exercício físico, a questão da alimentação, controle de estresse, relacionamentos e a parte de tóxicos, que originalmente é mais cigarro e álcool, mas hoje em dia a gente até inclui também rede social, essa questão de tela, porque a gente vê que às vezes isso termina atrapalhando. Então, pensando a questão dos tóxicos, rede social, seria a gente diminuir o quanto, se, por exemplo, você trabalha com celular, usa muito isso, você verificar lá, por exemplo, quanto de uso você usa. E aí vai diminuindo aos poucos. Nada que é muito drástico, a gente consegue, da noite para o dia. E aí isso termina aumentando a questão da cobrança e muita gente levando a restrição leva a compulsão, seja alimentar ou de outras coisas. Então, o que eu digo é sempre começar aos pouquinhos. O importante é a gente ter uma direção e não ter essa questão de velocidade. Então, a gente entende, por exemplo, um exercício físico. Muitas mulheres, às vezes, têm medo da questão da reposição hormonal ou não podem fazer. Mas se fizer um exercício físico moderado, de 3 a 4 vezes na semana, em torno de 1 hora, isso pode reduzir 50%, por exemplo, as ondas de calor, os famosos fogachos. Então, isso já termina ajudando, melhorando a questão da composição. Como eu digo, o sono, para mim, é o pilar principal. Nada a gente consegue, se você não está descansada, você não consegue ter boas escolhas alimentares, porque os hormônios de fome e saciedade vão estar desregulados, seu hormônio da testosterona, do crescimento, não vai te ajudar a ter o aumento de massa magra. Você não vai conseguir ter disposição para fazer um exercício, você vai estar irritada para lidar com qualquer pessoa. Então, os outros pilares meio que dependem do sono. E aí, tem uma regrinha básica que eu digo assim, que é o 3-2-1. Então, 3 horas antes você ser a última refeição. Então, a gente tentar não fazer uma refeição tão pesada, porque vai precisar fazer essa digestão. Se você come muito pesado, vai comer uma feijoada à noite, seu sistema digestório vai estar trabalhando. Então, isso vai terminar prejudicando sua questão do sono. Então, cuidar, por exemplo, da questão da cafeína. Embora, não sei se você escuta muito no seu consultório, mas muita gente chega assim e diz assim, não, mas o café não me atrapalha. Vamos fazer um teste? Vamos tirar um pouquinho para a gente ver essa questão. Então, isso, 2 horas antes, parar de trabalhar, porque quando a gente está trabalhando, a gente tem as 1000 demandas do dia seguinte para resolver. Se for o caso, deixa um bloquinho do lado. Eita, lembrei que eu tenho que fazer amanhã. Pronto, anota, que aí tá ali, senão a gente fica. Eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que mandar uma mensagem, tenho que fazer. Desacelerar, né? A gente não desacelera. E o terceiro é 1 hora antes a gente parar as telas. Aí muita gente faz. E eu vou ficar fazendo o quê nessa hora? Lendo. Conversando, lendo. É difícil a vida sem celular agora. Escrevendo. Muitas vezes é conversar com as outras pessoas. Interage, Ler um livro físico. É fazer a questão da higiene do sono. Então, vai tomar um banho relaxante, preparar um ambiente, então que seja um ambiente com temperatura agradável. Eles recomendam até uma temperatura de 18 a 22 graus. Para mim é muito frio. Mas para mim não, eu acho muito frio. Mas assim, um ambiente silencioso. Você ir para a cama realmente quando tiver com sono e não vou para a cama e ficar esperando o sono chegar. Não, deitou, o sono não veio, vai sair, vai fazer outra atividade, diminuir essa questão da luminosidade, ter essa questão, tentar os horários, a gente manter esses horários, tanto de deitar quanto acordar, inclusive no final de semana. A rotina, né? Isso, e muita gente às vezes acredita assim, não, durante a semana eu vou dormir pouco, mas no final de semana eu compenso. E aí é o que a gente chama até de jet lag social, isso não compensa. Então não vai funcionar, e quando a gente tem uma noite de sono ruim, como eu falei, mexe os hormônios, então aumenta às vezes de 300 a 400 calorias de apetite no dia seguinte.
Então, às vezes, você diz assim, nem como muito, porque as calorias estão invisíveis, a gente vai beliscando. Eu digo assim, você pode adorar comer uma salada, pode adorar fazer aquele prato colorido, mas quando você está cansada, você não vai ter paciência de estar lavando. Não vai. Não vai. Por mais que você queira. Coisa que tiver na porque por mais que a gente, às vezes, tenha o conhecimento, às vezes a rotina da gente termina sufocando. Eu tava falando assim eu estava numa rotina, por exemplo, quando eu estou de viagem, por mais que eu entenda, então no dia seguinte, para manter a rotina de exercício, às vezes o corpo pede. E aí precisa respeitar essa questão. E quando acontece isso, eu sei que muita gente que faz academia usa negócio de pré-treino. Sim. Isso vai interferir de alguma maneira no sono dessa paciente, principalmente se ela estiver já em período de menopausa. Sim, e aí, de preferência, você fazer um pré-treino que não tenha cafeína, porque a cafeína vai atrapalhar. Ela deixa o sono mais leve. Ela deixa o sono mais leve. Isso. E aí você pode tentar lançar mão de preferência, só se for o horário que você consegue, faça à noite. Mas se você conseguir antes, porque isso também às vezes pode te deixar mais agitado e terminar atrapalhando a questão do sono. Tentar tomar chás mais calmantes, evitar chás diuréticos, porque tem gente que fala assim, adoro chá, vou tomar um chá de hibisco. Vai passar a noite no banheiro, não vai adiantar. Vai terminar... 6 vezes. Não vai ter um sono arretado, de jeito nenhum, né? O chá verde, o chá preto, que tem a cafeína, termina atrapalhando. Então, assim, avaliar se tem indicação, por exemplo, de fazer magnésio, uma melatonina, algumas coisas mais naturais que possam terminar ajudando. Mas, como eu falei, tem que primeiro cuidar da casa, fazer essa higiene do sono, para avaliar se tem indicação de alguma suplementação, qual tipo de suplemento, porque nem todo mundo... Tem gente que às vezes toma melatonina e se sente super bem, tem gente que toma e no outro dia amanhece com a ressaca. Então, até avaliar essa... É isso, que às vezes a pessoa toma uma coisa pra dormir e aí já tá num período de menopausa, e aí de manhã acorda sem energia, sem disposição pra nada, né? Isso. Aí, e se a pessoa tiver, por exemplo, uma apneia do sono, pode tomar o que for, se não fizer o tratamento adequado. Cansada, e tem os riscos cardiovasculares. E a terapia de reposição, a terapia da menopausa em si, melhora todos os sintomas, melhora o sono, diminui a apneia também, né? Como é que isso funciona? Como eu falei, normalmente a gente vai começar com a progesterona. Se a mulher tiver útero, a gente vai manter essa questão da progesterona até pela questão de proteção. E aí existem alguns tipos, a gente vai avaliar. Mas, por exemplo, se ela está pensando em ainda evitar uma concepção, uma ótima opção é o DIU de Mirena. Então, isso é outra coisa, que muitas mulheres já têm o uso do DIU de Mirena, e aí não percebem que tem os sintomas, mas na verdade já estão sendo medicadas. E aí a gente avaliar, por exemplo, tem a progesterona micronizada, que é a que a gente tem a bioidêntica do nosso próprio organismo, então que não tem tantos riscos, né, que muita gente termina tendo medo da questão do câncer de mama. Isso. E aí, se tiver uns sintomas mais pela deficiência do estradiol, aí a gente precisa, é o que vai terminar ajudando mais. E aí pode ser em gel, pode ser em comprimido. Hoje a gente termina preferindo mais as formas de gel. Tem também a parte de orofilme, tem adesivo, que são as mais transdérmicos, que tem menos alterações metabólicas. E aí, se a mulher não tiver útero, a gente pode avaliar só de fazer a reposição do estradiol. E aí a gente vê basicamente isso. Mas a mulher, ela também tem o terceiro hormônio, que é sempre uma polêmica, que é a questão da testosterona. É a polêmica. É a polêmica. Ela é produzida em 2 locais, tanto no ovário quanto na região acima dos rins. Então, na mulher, diferente dos outros hormônios, ela não cai abruptamente, mas tem uma redução, os ovários terminam diminuindo. Então, em alguns casos, a mulher faz toda a mudança do estilo de vida, dessa questão da higiene do sono, tem a questão, cuida da apneia do sono, faz a questão da reposição, mas em alguns casos ela ainda termina tendo alguns queixos. Por exemplo, que a gente chama da alteração da libido, que tem realmente esse desconforto, com a testosterona. Às vezes muita falta de disposição, alteração. Então, em alguns casos, a gente precisa pontuar para fazer a reposição. Não adianta só fazer a testosterona. Não, a gente tem que fazer o estradiol, tem que estar bem estrogenizada para a gente poder ver essa questão e ter esse resultado. E, claro, a terapia hormonal, ela como eu comecei falando, que na fase do climatério,
a mulher vive numa montanha russa, então numa hora ela vai estar de um jeito, outra hora de outro. Então não é que antes da menopausa ela vai estar ainda produzindo hormônio. Então pode ser que numa fase ela esteja sem estradiol, a gente precise fazer como no mês seguinte. É como se pegasse no tranco e aí a gente solta mais um pouquinho. Vai soltar um pouquinho, aí a gente tira o estradiol e aí faz a progesterona. Então bem individual, né? Bem individual. Não tem como a gente dizer existe assim um modelo pronto. Você vai chegar lá no consultório, vai tomar de tal jeito, tal maneira, e é a gente ir ajustando. Teve uma paciente recente que ela veio para mim, foi bem engraçado, que ela mandou um e-mail para mim, ela mandou assim: doutora, não muda nada. Meu marido disse que está perfeito. Porque a gente estava fazendo a reposição dela, mas aí o estradiol dela ainda estava um pouquinho baixo. E eu fiz assim, ela estava fazendo na modalidade de orofilme. Aí eu fiz, olha, a gente pode mudar para a questão de gel. Terminou que ela ficou fazendo as duas maneiras. Eu fiz, olha, não tem necessidade de você estar fazendo duas vias. A gente pode deixar, não, doutora. Mas ela estava ótima. Tá ótimo, não vamos mexer nada. Porque se mexer pode piorar. Se alguma coisa mudar, aí a gente reavalia. E é o que eu digo, assim, a gente vai sempre a reposição hormonal, principalmente nessa fase de climatério, que tem esse sobe e desce, a terapia é até a próxima consulta. Quando chegar na próxima consulta, a gente vai vendo quais são as queixas, o que vai fazer. Depois que entrar na menopausa, como ainda já não tem mais nada produzindo nos ovários, aí fica mais fácil de fazer. E aí manter o hormônio, a terapia e ficar por mais longo tempo. Então, por isso a questão da importância do acompanhamento, porque a gente precisa entender como é que estão esses hábitos e ter essa questão da reposição tão de perto, para a gente ir ajustando, ter essa pessoa, ela precisa entender que ela precisa ter uma parceira, um profissional de saúde parceiro, né, para poder sentir alguma dúvida, tá com alguma coisa, de poder ter essa questão e sentir abertura para não ter vergonha. Confiança, né? De falar. Então, teve uma vez que uma paciente me chegou e disse assim: doutora, eu tô com muita questão da libido muito baixa. Então, ter essa dificuldade, às vezes já é difícil dizer para uma mulher. Então, para dizer essa questão, quanto mais você chegar para um profissional de sexo diferente, você terminar dizendo isso. E ela disse que chegou para uma profissional mulher, e ela disse: eu acho que você precisa mudar de marido. Ai, meu Deus. Ela, doutora, como assim? Ela, não quero mudar o marido. E eu fiz, não, e você não precisa, né? Então, assim... Então, ela ter essa questão do acolhimento. Então, se ela ouviu isso de um profissional, como é que ela vai querer se abrir para contar as outras queixas que estão? Isso já é tanto tabu, né? Já é tão difícil. Isso. E você falou em medo. E eu lembro, assim, quando eu comecei a fazer reposição, eu perdi muito tempo da reposição com medo. Isso. E olha que eu sou da área de saúde. Tu ficou sem fazer porque ficou com medo de repor? Eu fiquei com medo de repor. Tu tinha medo de quê? De tudo. Risco. De tudo, mas filha, de risco, de mil coisas. Do desconhecido. E assim, minha mãe fez reposição muito cedo e minha mãe disse que era a melhor coisa da vida. Olha aí. E hoje eu digo, é a melhor coisa da vida. Pena que eu perdi um tempo. Isso. Que nem perdem, né? Hoje em dia não perdem mais nada. Isso, essa questão do tempo que você está falando é justamente isso, que é o período da janela de oportunidade. Isso. Então, que é uma dúvida também que muitas pessoas terminam pensando assim: entrei na menopausa, eu tenho que fazer amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu não vou ter esse benefício. De jeito nenhum. A gente pode fazer até 10 anos. Entrou na menopausa, entrou com os 50, então até os 60. Então, seria a fase ideal para a gente entrar. Para começar depois, aí como começa a questão do risco cardíaco mais aumentado, então precisaria estar com muitas queixas, muita investigação para a gente poder avaliar em conjunto essa questão. Mas não quer dizer que a gente também não possa começar antes da menopausa, porque se os sintomas já vêm atrapalhando a qualidade de vida, a gente não precisa esperar ela chegar para a gente poder remediar. Só rapidinho, que mulher não pode fazer reposição hormonal? Isso, porque é uma coisa que a gente vê que tem indicação. Vale a pena fazer, tem indicação, mas para ela é um risco maior. Quem seria? Qual é esse Hoje, perfil? quem tem contraindicação é se ela já teve algum quadro de trombose, se ela já teve algum evento cardíaco, algum infarto, algum AVC, ou se ela já teve algum tipo de câncer hormônio dependente. Então, ovário, endométrio e mama. Minha mãe teve câncer de mama. Não é contraindicação. A gente tem que avaliar como é que foi se tem mais de um familiar com história de câncer, se ele foi hormônio dependente, qual foi a idade, qual foi a agressividade. E aí, nesses casos, o que a gente pode fazer, se tiver um risco mais aumentado, fazer uma avaliação, por exemplo, genética, um painel genético, ver se tem alguma mutação. Então, é bem famoso, né, o quadro de Angelina Jolie, que fez a mutação do BRCA1 e 2,
e aí fez a questão das retiradas. Então, é você pesar o risco e o benefício, fazer a investigação. E se, por algum acaso, não puder fazer ou tiver realmente alguma contraindicação, existem medicamentos que a gente pode fazer para poder aliviar. Existem fitoterápicos, existem alguns antidepressivos que melhoram essa questão. A própria yoga, meditação, acupuntura. A gente também não pode deixar de lado o que pode terminar favorecendo, sem falar o exercício físico, toda essa questão. E o exercício físico que gere prazer para a paciente. De preferência, que mexa com a parte cardiovascular, um exercício mais aeróbico, e um exercício que melhora a massa magra, porque, como falou, mexe com essa questão da composição, e ter esse acompanhamento e avaliando o que é que você vai fazer. Avaliar os outros suplementos, vitaminas, minerais, então, da saúde óssea. Então, uma coisa que a gente, às vezes, deixa de lado, a questão de cálcio, vitamina D, que é super importante também para a gente poder organizar direitinho. Excelente. Ótimo. Osmo vai passar a parte dos agradecimentos, mas a gente queria deixar uma lembrancinha com você, doutora. Agradecer muito, Tassiana, de você ter vindo. Segura por baixo. Que chique. Muito obrigada pelo convite, pelo presente. Olha só. Pode mostrar aqui. Pode, dar uma frasezinha especial aí. Que você tem um sono arretado e bom, nada mais justo, né? E eu sou fã de café, mas até a hora do almoço. Mas você pode tomar um chazinho também. Pode ser chá, duas coisas, uma aguinha. Que não tenha cafeína. Adorei, obrigada. Aí é isso, a gente está chegando aos nossos agradecimentos de hoje e nosso obrigada maior vai ser pela presença da doutora Tassiana Borges, que fez a gentileza de nos acompanhar aqui no Sono Arretado Podcast e trouxe esclarecimentos sobre o tema aos nossos internatos e ouvintes. Este podcast está sendo gravado aqui no Estúdio Mobile, faz também a captação das imagens, a produção, texto, roteirização e apresentação são comigo, Tatiana Meira, a partir das contribuições das médicas e dentistas especialistas na área de sono, Sandra Martinez, que é neurologista, e Renata Greenfeld e Sandra Jordão. Sem esquecer de lembrar de Manu Calado Vieira, que é nossa incentivadora e produtora cultural. A gente segue em busca de patrocínio. Quem se interessar pode mandar uma mensagem no DM, no privado, para o nosso perfil do Instagram ou falar diretamente com as meninas no @sonoarretadopodcast. E a gente agradece imensamente. Até o próximo episódio.